Aleluia, queridos. Improvável, mas escolhido, né? Nem no meu dia mais otimista da época que eu era ímpio, eu me imaginaria em um púlpito pregando para a igreja. Nem no dia que eu era ímpio, no dia que eu tivesse assim mais falado assim, pensar em dar um salto, um pulo na vida, eu me imaginaria aqui apresentando a minha neta, né? O tempo passa e Deus, Ele faz as coisas acontecer. Por isso que nós temos que crer e permanecer. Por isso que nós temos que andar no Senhor, porque Ele é o único que pode mudar a história do homem. Só Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode abrir portas para que circunstâncias e situações nos favoreçam. Esse é o caminho. Olha, eu costumo falar sempre que eu visito uma célula, às vezes estou falando da palavra, está comentando, está compartilhando, eu falo, ser cristão não é um nome, não é uma placa. Ser cristão é um estilo de vida. Eu escolhi viver assim. Eu escolhi estar inserido na igreja. Eu escolhi estar inserido no corpo de Cristo. Eu escolhi viver Cristo. Isso faz a diferença na vida do homem. Amém? Aleluia. Mas não sei por que eu estou falando disso. Não é disso que eu vou falar. A mensagem que eu quero falar para você hoje é a mensagem no bico da pomba. Olha, nós temos uma ideia diferente do dilúvio, né? Quando nós pensamos na época de Noé, que o Senhor enviou o dilúvio, nós imaginamos assim, por quê? Qual o sentido? Para quê? Alguns falam que era o pecado, que estava grande demais. Outros falam que era a promiscuidade que havia aumentado demais. Mas hoje nós precisamos entender melhor por que isso aconteceu. Eu quero trazer uma palavra de ensino para a igreja, para que a igreja possa discernir e entender que nada em Deus acontece por acaso. Tudo tem um propósito. De Gênesis a Apocalipse tem um propósito. É Cristo. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. A imagem dele está ali. A imagem de Cristo estava mais expressada ainda quando veio o dilúvio. Porque dilúvio para nós é juízo. E para eles também foi juízo. Mas como que o Senhor poderia enviar juízo em uma época em que não havia lei? Porque o homem só pode receber o juízo se houver lei. Se não houver lei, nós sabemos que de Adão a Moisés, até que Moisés subisse no Monte Sinai, ainda não existia lei. Aquele povo e aquela época vivia debaixo de misericórdia e graça. Mas então por que o Senhor enviou o juízo? Por que veio o dilúvio sobre aquele povo naquela época? Qual o sentido disso? Olha, se eu estou andando numa via, o limite máximo dela é 100 km por hora, não tem nenhuma placa avisando. Então, enquanto não houver placa, não pode haver multa. Você concorda comigo? Mas uma vez que a placa é colocada, a infração vai ser imputada. Para que serve a lei? A lei é assim: você errou, você infringiu, você tem que pagar. Não tem como você não pagar. Por isso que Paulo fala, aqueles que pela lei vivem, então pela lei devem andar. Por isso que nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça e pela justiça de Cristo.
Romanos capítulo 5, verso 13, o Senhor diz assim: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Não tem lei, o pecado não é atribuído. Mas por que então que o povo daquela época de Noé sofreu juízo? Qual o sentido disso? Isso significa que o homem não podia ser julgado pelo pecado. Então, como é que nós podemos explicar o advento do dilúvio? Como é que nós explicamos isso se enquanto não há lei, não há pecado? Naquela época não existia Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, até a libertação do povo e a subida de Moisés. Ali ainda era graça. Você vai lembrar que o povo pecava contra Deus no deserto, antes de dar a lei, do Senhor enviar a lei com Moisés, mas não era imputado àquele povo cobrança, punição. Por quê? Porque ainda era graça, era misericórdia e graça. O povo reclamava, chorava, reclamava pelo maná, reclamava por água, mas mesmo assim Deus era gracioso com eles. Por que então que isso aconteceu, queridos? Olha, tudo que acontece na palavra de Deus é voltado para Cristo. Amém? Eu quero falar de 5 aspectos que nós vamos discorrer para entender por que Deus enviou juízo em tempos de graça. Não só naquela época, mas o Senhor também fez isso com Sodoma e Gomorra, que também estava debaixo da dispensação da misericórdia e da graça de Deus. Primeiro princípio: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu creio que a explicação para tudo isso seja a misericórdia de Deus e não o juízo de Deus. Mas será que Deus usaria a misericórdia para enviar juízo? Qual seria o sentido? Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está falando aqui? Que através da mulher viria a semente que pisaria na cabeça da serpente. É isso que Deus está falando aqui. O diabo então sabia disso. Por quê? Porque Deus havia lançado a palavra. Deus havia falado: olha, eu vou enviar alguém que vai pisar na sua cabeça. Esse alguém, ele virá de uma mulher, é a semente de uma mulher. E o que o diabo fez? A Bíblia fala que ele tentou destruir toda a linhagem do Messias. A Bíblia toda fala que ele tenta destruir em todos os livros a linhagem do Messias. O inimigo pensava que o Messias não demoraria a vir. Ele falou: bom, Deus está falando que vai colocar uma semente na mulher e dela nascerá um homem que vai pisar na minha cabeça, que vai me destruir. Então quem seria? Aí logo depois que Deus lança essa palavra, vem o quê? Vem os filhos de Adão e Eva. Quem eram os filhos de Adão e Eva? Abel e Caim. E o que o diabo pensou? O que ele imaginou? Quando Abel traz o sacrifício, e o sacrifício é aceito, o que ele imaginou? Que imediatamente Abel seria o escolhido, seria a semente, seria o Messias. E o que ele faz? Ele usa Caim para matar Abel. Aí começou a primeira resistência do diabo contra a vinda do Messias. Presta bem atenção nessa palavra. Quero que você entenda ela e compreenda ela, para que você possa discernir
o que ela vai transformar, o que ela vai mudar dentro de você. Porque a mudança não vem por mim, a mudança vem pela palavra que sai da minha boca através do Espírito. Mas você precisa entender essa palavra, amém? Sabendo que o Messias viria da semente da mulher, o diabo faz com que os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturem no tempo de Noé. Quando ele percebeu que não era Abel a semente, então ele mudou a estratégia. Qual é a estratégia? Vamos ver lá Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens, presta atenção, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Então, aí tem duas separações: filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem são os filhos de Deus ao qual a Bíblia se refere aqui? Aqui são anjos caídos. E quem são os filhos dos homens? São os homens em geral daquela época. Dessa forma, os anjos caídos, eles coabitaram, eles tiveram relações com as mulheres e produziram uma outra genética de homens. Interessante, né? Acho que você nunca tinha visto dessa forma. Esses homens na Bíblia é chamado de nefilins. Essas criaturas eram criaturas de homens e demônios. Por que o diabo fez isso? Vamos entender. Gênesis 6, 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos. Possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos. Estes foram valentes. Claro, né? Filho de anjos. Mas olha, a Bíblia fala que esses nefilins, eles se tornaram os filhos que nasciam desses anjos com mulher, eles se tornavam pessoas muito fortes, gigantes, e era dado o nome dele de nefilins. Nefilins em hebraico significa cair, caído, produção estragada. Diga assim, produção estragada. São todas as ações, as descrições de ações demoníacas. Aqui houve uma mistura na espécie humana, e essa foi uma das causas do dilúvio. Agora nós estamos chegando lá. Então, qual foi uma das causas do dilúvio? É porque a espécie humana foi o quê? Foi misturada. A imagem original do homem, ela se perdeu, produzindo assim uma aberração, um povo híbrido, genérico. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Não é da minha época não, mas eu já ouvi falar. Amém? Então o fato de serem gigantes mostra que houve uma mudança genética. Gerou-se então uma raça híbrida. A raça dos seres humanos na época de Noé foram sendo transformadas em uma raça híbrida, que não era aquela original que Deus havia. Eu sei que muitas pessoas, elas resistem a essa interpretação. Por que você resiste? Porque as pessoas, elas pensam que os anjos, eles são diferentes de nós. Que os anjos, eles aparecem para nós de uma outra forma. Mas a Bíblia fala que os anjos podem se transfigurar. Eles podem mudar o seu corpo. Você sabia disso? Sabia? Vamos ver então, Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, receberam anjos em sua casa. Então, se você concordar comigo,
você vai entender que eram homens, eram anjos transfigurados na forma de homens. Já pensou um ser estranho chega na sua casa para te visitar com o nome de anjo, com 4 patas, 5 pernas, 3 olhos e 2 asas? Você vai correr dele. Você vai achar que ele é um extraterrestre, né? Mitologia de homens, é claro. Então, como é que esses anjos se misturaram com os homens daquela época? Se transfigurando na forma de homens. O livro de Judas afirma que os anjos caídos não respeitaram seus limites. Vamos ver, Judas capítulo 1, verso 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, a sua própria forma original, o Senhor tem guardado eles em trevas. Esses anjos, depois que eles coabitaram com os filhos, as filhas dos homens, pode tirar esse verso aqui, eles foram trancados, o Senhor prendeu eles em cadeias, eles estão presos até hoje, aguardando o dia do julgamento, do juízo final. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, diz que as únicas pessoas que tinha naquela época íntegro, ou seja, na versão original, era a família de Noé. Eles eram os únicos íntegros. Eles não haviam se misturado. A Bíblia diz que íntegro, em hebreu, significa tamim, que também significa fisicamente inteiro, sem contaminação. Ele era genuinamente humano, ele e a família dele. Então, quem foi que não se misturou naquela época? Apenas Noé e a sua família. Quem entrou na arca naquela época? Apenas Noé e a sua família. Por que não entrou mais ninguém na arca? Porque todas as gerações haviam se corrompido. Eram pessoas híbridas. Gênesis capítulo 6, verso 12 e 13, o Senhor diz assim: viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Então, ele viu o quê? Toda a terra, todos os povos daquela época, porque todo ser vivente havia se corrompido, e o seu caminho na terra. Verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Essa foi a causa do dilúvio, você sabia? Não, eles transgrediram a ordem natural da criação. A imagem da criação havia se perdido, estava estragada, estava contaminada. Aí a pergunta que eu faço para você: como que viria a semente de uma mulher contaminada para salvar o povo? Não poderia vir, não tinha como vir. E esse povo, eles iam se contaminando, e isso ia acabar chegando também em Noé. Portanto, a semente não poderia nascer de uma mulher híbrida. A mistura das mulheres com os anjos caídos produziu uma raça geneticamente diferente. O Messias só poderia vir da mulher em condições original. Mas as condições, elas ficaram tão ruins, que Noé e sua família eram as únicas pessoas que tinham integridade naquela época. Então, o dilúvio foi mais um meio de salvação do que propriamente juízo. Por isso, por meio dele, Deus preservou uma linhagem que pudesse vir o Messias. Olhando por esse prisma, podemos ver a graça e a misericórdia de Deus agindo no meio do dilúvio. Deus é poderoso, né? Deus é maravilhoso. Deus diz que a terra estava cheia de violência.
os nefilins, né, os mutantes, eles estavam se matando e matando também os homens. Por isso que Deus resolveu dar cabo deles, enviando o dilúvio. Lembra daquele filme X-Men? Como chama? Wolverine, né? É um mutante, não é? Então esse povo lá era tudo Wolverine. Se não fosse a intervenção do Senhor, Noé teria sido alcançado pela violência dessa época. E havia se contaminado todos os homens. E aí como que o Messias viria? Ele não poderia mais vir. Nós estaríamos eternamente condenados. Compreender isso realça a graça de Deus para com o homem. Diga amém. Deus então manda o juízo para destruir o homem, mas para preservar a semente humana por meio do Messias, ele guardou Noé e a sua família. É muito louco essa mensagem, mas ela é muito edificante, ela é muito real. E através dela podemos ver que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje? Para que você possa entender que ainda que você passe por lutas na sua vida, para que você possa entender que ainda que você esteja passando por momentos de desespero, por momentos ruins, ainda que você não esteja vendo o horizonte clareando para você, na sua casa, em algum aspecto da sua vida, Deus teve o cuidado de preservar Noé e a sua família, para preservar a semente que viria da mulher para pisar na cabeça do diabo. Enviando juízo numa época de graça, mas agindo por misericórdia. Aí eu pergunto para você, será que ele não teria o cuidado de cuidar de você nos dias de hoje? Nos dias de graça? Nos dias que nós vivemos tempos de graça, de favor, de justiça? Então, o que pode nos tirar da presença de Deus? O que pode causar dano a você, de maneira que você venha viver acusado, viver sem paz, viver atribulado? Nós não temos motivo para viver acusado. Nós não temos motivo para viver sem paz, porque Deus, Ele controla todas as coisas. Nada escapa das mãos dEle. A Bíblia fala que os olhos dEle estão por toda parte, contemplando a sua criação e desfrutando dos teus filhos. Aí eu encontro muitos irmãos que sofrem por coisas tão pequenas. Muitos irmãos que perdem noite de sono por coisas tão fúteis. Muitos irmãos que ficam atribulados por causa das coisas desse tempo presente. Por quê? Porque tirou os olhos da justiça de Cristo. Irmão, quero falar algo para você, igreja. Se você entender a grandeza de Deus, e entender a grandeza da obra, da cruz, nada vai tirar a sua paz. Amém? Em 1 Coríntios, Paulo fala assim, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Você crê em Deus? Você crê na obra da cruz? Ela é loucura para o povo lá fora. Ela é loucura para aqueles que não creem. Mas para nós que somos da fé, ela é poder e glória. É essa glória que nós temos que viver. É esse poder que nós temos que desfrutar. As pessoas aí fora, teve uma época que nós estávamos pregando na célula sobre o reino e a volta. E nós estávamos falando sobre a volta de Jesus, como que seria os galardões, como que seria o milênio, como que seria os 3 anos e meio de falsa paz, os 3 anos e meio de tribulação. E aí, eu pregando numa célula,
E um casal da célula que havia se convertido naquela época, uns 6 meses antes, ouvindo aquela palavra, sendo muito edificado. Eles foram convidados para jantar na casa de 2 casais amigos, ímpios. E eles foram lá jantar, um jantar normal e tal. E aí eles começaram a contar sobre a vinda de Cristo. Como seria testemunhar o que eles ouviram na célula. Aí diz que uma das mulheres ímpias olhou para eles assim e falou assim: que historinha mais bonitinha! Eu nunca tinha ouvido uma historinha assim. O povo aí fora, o ímpio, eles não creem, mas você vive pela fé. Amém? Segundo, a arca como tipo de Cristo. Deus manda Noé construir a arca para que ele e a sua família fossem preservados. A arca apontava para quem? Para Cristo. A arca era como você está em Cristo hoje. Estando em Cristo, nós somos salvos do juízo, da ira de Deus. Noé poderia cair, mas ele cairia dentro da arca. Não somos nós que carregamos a Cristo, mas é Cristo que nos carrega, amém? As mesmas águas que trouxeram o juízo, levantaram a arca acima das montanhas, acima dos problemas. Projeta para mim Gênesis 6:14, por favor. Aí disse o Senhor: fazer uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Calafetar aí em hebraico significa capear, que significa cobrir, purificar. Está apontando para quem? Para Cristo. Em Levítico também essa mesma palavra é traduzida por expiação. E betume é cooper, significa piche, é a matéria-prima que nós usamos no asfalto, mas também significa o preço do resgate. Você está vendo Cristo aí na arca? Consegue ver Jesus Cristo na arca? Jesus Cristo está em toda a Bíblia, mas agora Ele está dentro de nós. Hoje estamos em Cristo. Hoje não há mais preço a ser pago. Por quê? Nós fomos purificados pelo sangue do Senhor. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos completamente cobertos. Então eu não vivo mais sob condenação. Eu não vivo mais sob acusação. Eu não vivo mais sob o peso, sob o jugo do peso do diabo. Por isso, quando você peca, você não cai fora de Cristo, porque o preço da redenção te preserva dentro dele. Vocês estão me entendendo? Está todo mundo assim quietinho, prestando atenção. Creio que vocês estão entendendo. As águas do juízo hoje não podem entrar na arca, trazendo condenação. Hoje você está irreversivelmente, inevitavelmente salvo e abençoado. Salvo e abençoado. Diga assim: eu sou abençoado com Cristo Jesus. Terceiro, não, você consegue projetar esse texto para mim, João? Leia comigo. Um barco navegando sobre as águas é um barco na sua forma original. Se a água estiver dentro do barco, ele perde a sua forma original. Por isso que o barco navega sobre as águas, e você sobre a justiça de Cristo caminha. Diga amém. Glória a Deus. Terceiro, a maldição foi revertida. Deus mandou que Noé trouxesse um par de cada animal imundo e 7 pares dos animais limpos para dentro da arca. Abriram-se o céu, as comportas do céu, e choveu 40 dias e 40 noites.
Você sabe o que significa o número 40 na Bíblia? Um novo tempo, um novo amanhecer, um novo dia, que também aponta para Cristo na sua ressurreição. Quem está com Cristo? Diga amém. Gênesis 8:4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Não existe nada na Bíblia que seja insignificante, amém? Por que Deus menciona o dia e o mês? Porque esse foi o mesmo dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O 14º dia é o dia que o judeu comemora a Páscoa. Foi o dia que ele morreu. Mas ele ressuscitou ao 3º dia, que foi no dia 17. Mas a Bíblia também fala que esse dia é o mesmo dia das primícias da colheita das frutas, que os judeus celebram. Amém? Sendo Cristo as primícias dos que dormem. Mas Êxodo ainda vai mais longe. No capítulo 12 ele diz que a partir da Páscoa, o 7º mês tornou-se o primeiro. Quem é o primeiro na sua vida? Quem é o primeiro na sua casa? Quem é o fundamento da sua vida? Quem é o primeiro no seu trabalho, nas suas ações? Se ele for o primeiro, aí você está debaixo da graça, do favor. Amém? Arar em hebraico significa maldição, mas Ararat significa maldição revertida. Quando o Senhor ressuscitou dos mortos, nós fomos colocados em uma posição onde a maldição foi removida, foi revestida. Hoje você está debaixo de favor. Do qual favor? Da ressurreição. É muito importante que você entenda essa mensagem, para que você possa compreender qual é a sua posição real em Cristo. Uma vez que nós temos discernimento de quem nós somos em Cristo e aonde nós estamos em Cristo, nada pode te acusar, nada pode te condenar, nada pode tirar a sua paz e nada vai tirar aquilo que é seu. O que Deus preparou para você está reservado para você. Ainda que os homens se levantem contra você, nada pode tirar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quarto, a mensagem da pomba. Gênesis 8:6. Eu vou ler um pouco do texto. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera a arca, e soltou um corvo, qual tendo saído ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, diga à tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova, diga nova, de oliveira, diga oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Esse texto aqui, quando você entende a obra da cruz, aqui Noé está dizendo, assim ele entendeu que Deus havia feito justiça. E aí quando nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo fez justiça para nós, por nós, nós podemos desfrutar dessa justiça. Depois de 40 dias que a arca tinha pousado no monte, Noé soltou um corvo, mas a Bíblia fala que ele foi e ele voltou. Ele ia e voltava. Um dia ele foi e não voltou. Mas por quê? Porque as águas elas estavam cheias de carcaças. E como o corvo é um animal impuro, ele ficou se banqueteando dessa carniça. Depois
Noé soltou uma pomba. Todos nós sabemos que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. O propósito de soltar a pomba era para quê? Para ver se as águas haviam minguado. O propósito do envio da pomba era para ver se o julgamento havia cessado. Aleluia. Noé não tinha nenhuma evidência física. Olhando ao redor da arca, ele via somente água. Posicionalmente, a arca estava no monte, estava em lugar seguro, mas ao redor havia ainda muito juízo e condenação. Amém? Muito embora ele estivesse numa posição onde a maldição foi revertida, ao redor havia muita carniça, muita morte, muito juízo. Na primeira vez, a pomba não encontrou aonde pousar. Como eu disse, havia muitos corpos boiando sobre a água, que representava o quê? Juízo e condenação. O Espírito Santo, representado pela pomba, não pode repousar aonde há condenação. Todas as vezes que você entra debaixo de condenação, a paz sai de você. É isso que acontece com você. Diga assim: o Espírito Santo, representado pela pomba, não pode repousar aonde há condenação. Todas as vezes que você aceitar a condenação do diabo e viver oprimido, a paz sai de você. Você perde a paz. Amém? Sempre que você aceita essa condenação, o poder e o favor de Deus não pode mais repousar sobre você. E é por isso que a gente prega constantemente que você já foi justificado por Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso que a gente fala, a palavra do Senhor fala que nós devemos viver em alegria. Que o Espírito de Deus é um espírito de contentamento. Então, quando o meu semblante cai, quando a minha aparência ela é mudada por causa dos problemas que eu enfrento no dia a dia, o que acontece comigo? Eu perco a paz. Qual foi a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos dele quando ele ressuscitou? Que a paz estejam convosco. Você sabe o que significa essa mensagem? Significa: confie em mim, eu sou o seu pastor, nada te faltará. É isso que significa. É isso que ele estava falando para os discípulos. Não precisa ficar trancado aqui dentro desse quarto. Não precisa ficar trancado aqui dentro dessa sala. Não precisa ficar oprimido. Não precisa ficar com medo. Eu ressurgi dos mortos. Já venci o pecado, o diabo e a morte. Agora vocês podem viver em paz. Esse é o maior desejo de Deus para as nossas vidas. Amém? Projeta para mim também, por favor. Vamos ler? O crente que vive debaixo de condenação não tem unção na sua vida. O Espírito Santo dentro de nós é para nos instruir, mas o Espírito Santo sobre nós é para poder. Aceitar condenação é insultar a obra do Calvário. Vivam em paz, queridos. Amém? Por muitos séculos o Espírito Santo não achou um lugar ao qual ele deveria repousar. Mas vamos ler em Mateus 3,16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O que esse Espírito de Deus fez quando ele repousou sobre Jesus? Ele por muitos séculos não encontrou, mas ele havia encontrado um homem perfeito. Por isso ele repousou sobre Jesus. E hoje nós estamos nele. Mas nesse mesmo tempo veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Olha,
essa voz aqui, ela não veio audivelmente para o Senhor Jesus ouvir. Mas hoje ela vem para você, porque hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje ele repousou dentro de nós, e a todo momento o Espírito Santo está falando que você é amado de Deus, que nós estamos no amado, que nós estamos guardados nele, que nós estamos protegidos nele. Então por que viver uma vida atribulada? Para que perder a paz? Para que perder o gozo, a alegria do Senhor? Hoje eu estava, fui ali no mercado rapidinho, e eu vi um rapaz da minha época, que cresceu junto comigo. Eu falei assim para Juliana, eu fiquei olhando ele, uma feição, uma aparência de pessoa bem velhinha. Eu fiquei olhando, falei para Juliana, falei, você já pensou que o tempo passa, a gente vive, envelhece, alguns chegam à velhice e morrem, mas todos conseguem vencer os obstáculos da vida? Então, se o ímpio, ele consegue romper essa barreira e vencer os obstáculos da vida, da ditosa, e nós? Essa barreira já foi rompida para nós. Nós precisamos apenas seguir em frente. Nós precisamos apenas caminhar. Nós precisamos crer e permanecer. As nossas circunstâncias, elas serão mudadas, transformadas. Amém? Ao mesmo tempo veio a voz dizendo, eu te amo. E hoje, todos os dias o Senhor fala para você que você é amado dele. Você não precisa mais perder a paz. Você pode andar em paz. Depois de 7 dias, Noé enviou a pomba novamente. Então ela voltou a ele ao anoitecer. Diga, ao anoitecer. A palavra do Senhor fala que o choro pode durar a noite inteira, mas em Cristo Jesus a alegria sempre virá ao amanhecer. E trazia no bico uma folha nova de oliveira. Nova aponta para uma vida nova, uma vida totalmente transformada, mudada, geneticamente mudada. Você passou de criatura para filho. E a folha da oliveira aponta para paz, uma vida nova em paz. Essa é a mensagem do Senhor. Essa é a mensagem que a pomba traz no bico. Era a mensagem que a pomba trouxe no advento de Noé, falando, olha, agora virão tempos de paz. Mas a paz naquela época, ela não era duradoura. Mas hoje, quando Cristo ressuscitou, ele entrega a mesma mensagem para você, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora virá uma nova vida. Agora você tem uma nova vida. Agora Cristo se tornou a sua justiça. Então viva em paz. Agora, a nossa paz não é mais provisória. Agora ela se tornou eterna. Não é como a pomba que trouxe a mensagem para Moisés, para Noé. Olha, você terá tempos de paz. Não, Jesus, quando se apresentou para você e você creu nessa obra, ele diz para você, viva por toda a sua vida, uma vida nova em paz. É isso, essa é a mensagem. Pode projetar. Não. Essa você não escreveu, não? A história de Noé? Vamos ler? A história de Noé é a pomba com a folha de oliveira. Nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, há sempre a possibilidade de renovação e de um novo recomeço. Diga glória a Deus. Aleluia.
Muito embora estejamos numa posição sólida, onde a maldição foi revertida, ainda vemos sinais de condenação ao nosso redor. Por causa disso, somos tentados a duvidar realmente que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldito em meu lugar. Por quê? Porque eu tiro os olhos da cruz e coloco os olhos na circunstância. Pode projetar. Diga comigo: nós vivemos em um tempo escuro, e a pomba veio ao anoitecer, mas ela veio com uma mensagem: uma folha nova de oliveira no bico. Que a paz esteja convosco. Olha para o seu irmão e diga: que a paz esteja com você. Diga novamente: vamos viver em paz? Aleluia. Amém? Ainda que Noé olhasse ao derredor e visse somente água, a pomba lhe trouxe uma mensagem. Deus quer que creiamos na mensagem do bico da pomba. Tire os olhos daquilo que está ao seu redor. Amém? A folha nova de oliveira simboliza o quê? A paz. A mensagem do Espírito é que não há mais conflito, não há mais condenação, não há mais separação entre Deus e o homem. A mensagem da pomba é que temos paz com Deus. Quando o Senhor Jesus se levantou das águas, a pomba veio sobre ele, e então a mensagem foi revelada: este é o meu filho amado. Cristo é o renovo da oliveira. Diga amém. O Espírito Santo nos diz essa mesma mensagem hoje, mesmo vendo ao redor maldição e condenação. Mesmo quando você olha ao seu lado e você vê as tribulações do dia a dia, mesmo quando você olha ao seu lado e vê maldição nesse mundo aí fora, muita condenação, muita sujeira, muito pecado, muita luta, muita dificuldade, o Senhor nos diz: a maldição foi revertida. Você não precisa mais viver atribulado. Aleluia. Quinto e último. Vivemos debaixo da aliança. Quero chamar o Cássio aqui, por favor. As pessoas, depois do dilúvio, poderiam temer um novo juízo cada vez que o céu escurecesse. Por quê? Porque veio um dilúvio, o céu escurecia e nós temíamos, e eles temiam. Muitos de nós ainda vivemos debaixo do medo do juízo de Deus, da ira de Deus. Estamos de pé, mas tememos cair no futuro. Deus está dizendo: não temam, as águas da morte não virão novamente. A maldição foi revertida. Não há temor, não há medo mais para aqueles que estão em Cristo. Por isso é que nós devemos desfrutar da justiça de Cristo. Como garantia, Deus fez com eles o quê? Uma aliança. Ele coloca no céu um arco-íris. Você já pensou que o símbolo do arco-íris era a justiça de Cristo? Você nunca pensou nisso, né? Sempre que nós olhamos para o arco-íris, a gente lembra: o Senhor mandou o juízo, o Senhor mandou o dilúvio. Aí muitos ainda falam assim: agora o Senhor vai mandar fogo, vai acabar com a terra debaixo de fogo. Mas não, o arco-íris, quando nós olhamos para ele, nós temos que vê-lo como a justiça de Cristo está sobre a terra. Deus não vai se irar mais com você. Deus não pode se irar com os seus erros. Deus não pode irar com os seus pecados. A ira já veio sobre o Filho de Deus. Ele levou toda a ira, todo o pecado, toda acusação, todo medo, toda condenação, veio sobre o Filho. Hoje, quando eu olho, e há muitos anos eu olho, eu vejo o arco-íris, eu lembro: Senhor Jesus já veio,
Todas as vezes que você olhar para o arco-íris, para o céu, você olha e fala assim: a minha justiça já foi feita, o sangue já pagou o preço. Eu não tenho mais que viver debaixo de julgo, de acusação e de condenação. A ira de Deus foi satisfeita no Filho de Deus. E agora eu tenho paz com o Senhor. Agora eu posso viver em paz. Agora nada mais pode me livrar, pode me tirar dessa posição. Ela não é uma posição provisória, ela é eterna. Ela é eterna, ela é para mim, ela é para você. Eu preciso ter essa consciência e saber que eu preciso viver uma vida, mas uma vida com Cristo, sabendo que Ele vai me suprir. Ele tem me suprido e Ele vai me suprir em todas as minhas necessidades. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor. Não precisamos mais viver, temer, porque a maldição foi revertida. Não há mais acusação. Sabe, queridos, eu vejo pessoas sofrendo por coisas tão pequenas. Eu vejo irmãos e irmãs passando por tantas tribulações, por coisas tão insignificantes, tão fúteis, tão rasas, passando tribulação por nada, ainda que elas sejam grandes, ainda que os seus problemas eles estejam acima das suas possibilidades, você precisa entender, ela não está acima da provisão de Cristo, ela não está acima da justiça de Cristo, ela não está acima do amor de Cristo. Ainda que os seus problemas sejam grandes, ainda que você olhe para o horizonte e não veja esperança, ainda que você olhe para o alto e fala: Deus meu, vem em meu socorro, ainda que você passe pela dor do luto, que é a dor que o homem mais sofre, eu quero falar algo para você: o Senhor é Ele que vai te consolar, é o Senhor que vai vir em seu socorro, é o Senhor que vai trazer esperança para a sua vida. Nós somos homens e mulheres que nós vivemos por fé, mas a fé no Filho de Deus. Não vivemos a fé do homem, não vivemos a fé do mundo, não vivemos na esperança daquilo que o homem pode fazer por mim, mas eu vivo na esperança daquele ao qual faz todas as coisas por mim. Morreu por mim, derramou o sangue dele por mim, e agora eu posso viver em paz. Eu posso viver livre de tribulação. Eu não preciso mais viver a aflição desse mundo. Eu vou entrar no Santo dos Santos e descansar. Descansar no amor, descansar na justiça. Olhar para o céu quando chover, olhar para o arco-íris e falar assim: meu Senhor se fez justiça por mim. Ainda lá nos dias de Noé, a imagem dele estava sendo projetada ao meu favor. E hoje eu posso desfrutar da obra da cruz. Hoje eu posso desfrutar da morte, da ressurreição, da vida abundante. É para isso que o Senhor veio. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor busca de nós. Sabe? Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai abrir, vai ter os seus olhos abertos, o seu coração vai ser transformado. Nada vai tirar a sua paz, nada vai tirar você dessa posição de justificado, nada poderá tirar você. Por quê? Porque você foi tomado por Ele. Nós estamos hoje amalgamados com Cristo. Hoje nós nos tornamos um com Cristo. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nessa terra. Eu não preciso temer. Eu não preciso temer. Eu não preciso perder noites de sono. Eu preciso apenas confiar. Eu preciso apenas crer e permanecer. Amém, irmãos? Eu preciso apenas descansar nele e falar assim: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Guia-me, Senhor, por pastos verdejantes. Leva-me, Senhor, por águas mansas e tranquilas. Conduz a minha alma, Senhor. Guarda-me, Senhor, do mal. Livra-me, Senhor, meu Deus, das aflições. Livrai-me do medo. Livrai-me da acusação, da condenação. É só isso. Eu só preciso entrar na presença do Senhor e falar assim: eu estou escondido em Cristo Jesus. Mal nenhum poderá chegar na minha casa. O espírito da morte, ele já foi vencido. O espírito da enfermidade, ele já foi vencido. O espírito do medo, ele já foi vencido. Eu não preciso mais viver uma vida atribulada, mas hoje eu decido viver uma vida em paz. Eu gostaria que você ficasse de pé, que eu quero orar com você, para que você tenha paz, não só essa semana, mas para que você tenha paz durante a sua vida toda. Não só o dia de hoje, a noite de hoje, mas para que você viva nele e saiba que ele se tornou seu amado. Amém? Coloca sua mão no seu coração. Oh Senhor, diga assim: Senhor meu Deus, gera paz no meu coração. Me guarda no Senhor. Me livra das aflições dessa terra, deste mundo. Me livra do mal. Senhor Jesus, eu sei que eu me tornei um com o Senhor. E ninguém poderá me tirar das tuas mãos. Por isso eu declaro a tua justiça sobre a minha vida. Nada poderá me afastar do amor do Pai. Hoje eu entro na tua presença em paz, sabendo que o Senhor é o meu pastor e nada, nunca me faltará. Hoje eu sei que eu estou seguro nas tuas mãos. Como filho, eu decido confiar no Senhor. Como filho, eu decido viver por fé. Como filho, eu decido olhar para o alto e declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ninguém poderá me tirar dessa posição. Eu sou mais do que vencedor. Eu não vou viver um dia de paz. Eu vou viver todos os meus dias em paz naquele que morreu e ressuscitou para me salvar, para me livrar do medo, da morte, da condenação, da acusação. Hoje eu tenho paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus.